Existem histórias a respeito do muito conhecido pecado original, onde Adão e Eva comeram a maçã oferecida pela serpente no jardim do Éden, em desobediência a Deus. Muitas pessoas acreditam que o fruto na verdade simbolizava uma relação íntima entre a serpente e os primeiros seres humanos na Terra. Mas será que isso é verdade? Recentemente, ouvi uma história diferente sobre Adão e Eva e o fruto proibido. De que, na verdade, a maçã não era mencionada na Bíblia e que o fruto falava implicitamente de relações sexuais entre Adão e Eva e a serpente. Por esse motivo, decidi fazer uma investigação mais a fundo para saber se aquilo era verdade ou apenas desinformação. Você cresceu ouvindo a história: Adão e Eva morderam uma maçã proibida e foram expulsos do paraíso. Mas e se eu te dizer que a Bíblia nunca mencionou uma maçã? E se o fruto proibido fosse, na verdade, uma metáfora para algo mais íntimo e complexo? Essa é uma das maiores polêmicas da teologia e da cultura popular. O pecado de Adão e Eva foi comer uma fruta? Ou foi o primeiro ato sexual? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar no texto original, na história e nas interpretações que chocaram gerações. Por esse motivo, vamos direto ao Gênesis, capítulo 3. O texto fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e o fruto que foi comido. O texto é vago, não é uma maçã, é qualquer fruto. O mito da maçã veio da arte medieval e da semelhança da palavra mal em latim, malus, que também significa maçã. A consequência de comer o fruto foi o abrir dos olhos e o reconhecimento da nudez. Isso nos leva à nossa segunda e mais polêmica teoria. Muitos rabinos e teólogos, ao longo da história, viram o comer do fruto como uma metáfora para a relação sexual prematura ou ilícita. Por quê? Porque o texto conecta o ato diretamente com o conhecimento. Na Bíblia, o verbo conhecer, yada em hebraico, é frequentemente usado como um eufemismo para ter relações sexuais. Por exemplo, Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. O texto se encontra em Gênesis 4, versículo 1. O fruto lhes deu o conhecimento do bem e do mal, um conhecimento que inclui a sexualidade. A punição que receberam revela um caminho para a nossa investigação. O texto mostra que Deus amaldiçoa Eva com dor no parto e Adão com trabalho árduo na terra. As punições parecem estar diretamente ligadas à procriação e ao sustento da família, que são consequências diretas da sexualidade. No entanto, é preciso ser justo. A Bíblia também diz: crescei e multiplicai-vos. Ou seja, ter relações sexuais para procriar era o mandamento de Deus e não o pecado. O problema então não é o sexo em si, mas talvez a forma ou o momento que esse conhecimento foi buscado. A maioria dos teólogos concorda que o pecado não foi a fruta e nem o sexo. O verdadeiro pecado foi a desobediência e a rebelião. Ao comer o fruto, Adão e Eva tentaram tomar para si a prerrogativa que pertencia somente a Deus. A capacidade de determinar o que é bem e o que é mal. Eles trocaram confiança em Deus pela autonomia, por quererem ser iguais a Ele. O fruto, seja ele físico ou sexual, era apenas o teste de obediência.
Se Deus tivesse proibido beber água, o pecado teria sido beber água. O ponto central é a quebra do limite imposto pelo Criador. Olha, o que eu realmente penso e acho isso com muita convicção é que o fruto em si não importa, podia ser maçã, pera ou uva, o que fosse. O que conta na verdade foi a desobediência a Deus. Pensa bem, Adão e Eva não tinham pecado nenhum, eram totalmente inocentes. Mas a partir do momento em que eles decidiram tomar as próprias rédeas, usando o livre-arbítrio para ouvir a voz errada e desobedecer a Deus, a inocência acabou. Eles deixaram de ser inculpáveis e Deus já não era responsável por eles da mesma maneira. Esse ato foi um marco, foi uma quebra, uma separação grave entre o homem e Deus. Prova que o ser humano é falho e que mesmo Deus dando tudo, a nossa carne nos faz estragar tudo. Por isso é crucial a gente aceitar que somos pecadores e não somos perfeitos. Precisamos intensamente de Deus para sermos abençoados, para vivermos com integridade e para termos sucesso de verdade. Não podemos ser como Adão e Eva que deixaram o mal entrar nas suas cabeças. Temos sempre que obedecer e confiar em Deus para guiar nosso futuro. Eles só tinham uma regra, podiam fazer literalmente tudo, mas a ganância de provar aquilo, de querer saber o que era o bem e o mal, levou à expulsão deles e de todos nós de uma vida perfeita e com fartura. Então, para responder a nossa pergunta de forma definitiva, se a fruta era realmente uma maçã ou foi uma relação proibida, não foi a fruta e não foi o sexo. O fruto era o meio e o conhecimento era a consequência. O pecado foi a rebeldia contra o mandamento divino. E aí, pessoal, o que vocês entenderam sobre isso? Vocês ainda continuam acreditando que foi uma maçã ou um ato proibido? Deixe a sua opinião nos comentários, gente. Se você gostou dessa análise, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Um abraço a todos e muito obrigado pela sua atenção.